Voltamos com a gente destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A minha convidada hoje é a jornalista Ana Lúcia Silva. Bom, no primeiro bloco a gente falou muito sobre a sua infância, né, o seu comecinho no jornalismo. No jornalismo, na faculdade mesmo, você já se encontrou, você viu que era aquilo mesmo que você queria. Você costuma ler desde que sempre, você falou aí, né? Olha, Rodrigo, assim, o que mais me identificou com o jornalismo foi o senso de justiça, sabe? Eu tinha isso muito forte dentro de mim. Não por ser uma pessoa justa, mas por já me incomodar muito com as realidades sociais, né? Eu lembro, em 1989, na campanha do Lula, minha mãe falava, e eu lembro, quando ele apareceu na televisão, eram outros tempos, né? E ele brigava e eu brigava junto com ele, sabe? Eu era eu tinha 5 anos, né? Olha aqui. Então eu tinha isso muito forte dentro de mim, sabe? E o jornalismo foi me dando essas respostas, sabe? E ali foi me encontrando, né, em Mogi das Cruzes, onde eu estudei, mas não necessariamente na faculdade, foi na redação de jornalismo que eu consegui essas respostas. Mas você tinha referências de profissionais que você gostava ou lia? Nada? Nada, fui na cara e na coragem. Eu não me prendia muito essa coisa do profissional, eu fui tendo ao longo do curso, né, ao longo do curso você vai abrindo a sua parabólica, mas antes disso não, jamais, né, nunca almejei realmente. Mas aí no curso você vai, né, aprendendo a ouvir e aprendendo a discernir o que você está ouvindo, que é o mais importante para o jornalismo, né? E o seu primeiro emprego foi onde? Num jornal impresso ou foi onde? Então, assim, no jornalismo, minha primeira grande oportunidade foi na TV Diário, né? Porque eu queria trabalhar em algum lugar, sabia que os empregos eram muito escassos, né? A gente até já tinha trabalhado junto na Secretaria de Comunicação Social, mas eu queria aprender, de fato, a escrever e apurar. E como em outras oportunidades, fui lá e falei assim, não, eu não sei se tem vaga, mas eu quero trabalhar lá. Fui lá com o currículo, falei assim, olha, eu quero trabalhar aqui, quero fazer um estágio, como é que faz? Ah, vai ter uma seletiva e tal, não sei o quê, então tá bom. E me chamaram e consegui entrar, sabe? Mas como estagiária, né? Trabalhando muito, me esforçando muito. E você entrou logo num veículo bastante puxado, que é a televisão, né? Sim, e assim, sabe, Rodrigo, era uma rotina muito louca, assim, era uma coisa muito... Hard news é uma relação de amor e ódio, né? Amor porque você aprende muito, você vive aquilo intensamente, você tem lembranças muito fortes, mas o ódio por conta do desgaste emocional que te dá de lidar com o que é pior no mundo, né? O que chega para o jornalista é sempre a escórnia, né? É sempre o que, né? Dificilmente ele tem o prazer de dar uma boa notícia, né? Até quando vai dar uma boa notícia faz toda uma firula para dar, porque o dia a dia é cruel, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas por que as notícias são assim? Porque o mundo é assim, né? A gente tem que falar o que está acontecendo, né? Então foi uma oportunidade única de aprender, sabe? Eu aprendi muito e eu acho que se eu não tivesse passado pela TV Diário, eu não saberia 80% do que eu sei, assim, não de saber escrever, mas de senso, sabe? De saber entender. Eu acho que o grande mote do jornalista é entender para perguntar, né? Se você não entende, você não pergunta. E lá eu aprendi muito isso. É porque como você também era estagiária, você fazia um pouco de tudo, né? Tudo. Eu imagino. Tudo, exatamente. Fazia tudo. Tudo é tudo mesmo. Desde onda, tudo, né? E, inclusive me divertia muito, né? Então lá eu tenho em Mogi amigos que eu vou levar pro resto da minha vida, assim. São pessoas... A Mariluz Cardoso ainda... A Mariluz era minha orientadora, né? Até hoje a gente se fala, hoje está com um canal na internet também. E muita gente, sabe, Rodrigo? Nossa, porque assim, o lado bom de uma TV que dá oportunidade pro estagiário é que você pode fazer, né? Então, isso para um estagiário é fantástico. Quando eu vi pela primeira vez num VT Produção Ana Lúcia Ferreira, eu queria tirar uma foto, não tinha celular com foto, queria ligar para minha mãe, né? Porque fui eu que produzi a matéria, fui eu que dei o furo, né? Então foi, nossa, eu era muito feliz lá, muito feliz. Eu fui muito feliz. Você ficou quanto tempo lá? Quase 4 anos. 4 anos, isso, quase 4 anos. Eu entrei como estagiária e fui efetivada. E aí, depois de ter sido efetivada, aí voltei para São José dos Campos, né, Jacareí, onde fui trabalhar em outro veículo. Aí você volta para Jacareí, aí vai trabalhar no jornal? Isso, eu voltei para Jacareí por conta também de eu estar numa outra fase, assim, eu até comentei no bloco anterior que eu tive uma experiência muito forte de Deus, assim, e foi lá que eu tive, sabe? Lá em Mogi?
Isso, exatamente. Foi avassalador, assim. Até então, Rodrigo, assim... Você pode falar sobre isso ou não? Eu posso falar, assim, eu não sei se eu consigo explicar nem mensurar, mas foi muito forte, assim. Porque eu fui uma criança que foi criada dentro de um ambiente religioso, mas eu não tinha sido evangelizada, sabe? Então, numa situação ali muito difícil, eu tive esse encontro muito real com Deus, assim, que transformou completamente a minha vida. Completamente. Eu lembro disso na redação, as pessoas falavam assim, nossa, a Aninha tá diferente, né? Nossa, como a Aninha tá calma, sabe? Porque eu me transformei e não era da boca para fora, porque a partir daquele momento as minhas escolhas profissionais se sucederam nesse sentido, assim, sabe? E isso me incomodava muito, me tirava do lugar, não só no sentido de justiça social, mas de me fazer buscar as realidades próximas à Igreja Católica e voltar para o meu berço, agora entendendo tudo, que era uma coisa que eu não entendia, né? Que eu vivia ali, mas era tudo muito fugaz, assim. E foi por conta dessa situação, dessa mudança que aconteceu com você, que você resolveu voltar para Jacareí? Isso, exatamente. Daí eu estava lá, né, e já queria voltar, e começou em São José dos Campos um jornal chamado Bom Dia São José, não sei se você lembra, né, era o Notícias Populares repaginado. Né? Tinha em Taubaté também, isso, né? Bom Dia Taubaté e do Grupo Vale, né, e aí eu vim para cá para inaugurar esse jornal, né, então recomecei aqui em São José dos Campos para trabalhar nesse jornal, que era um jornal popular, né? Tinha tudo, o jogo do bicho, inclusive, né? Né? Então, a nota saía assim, o jornal Bom Dia não concorda com o jogo do bicho, mas publica os seus dados todos os dias para lembrar que ele continua né, atuando, continua valendo. Então, era um jornal que tinha também esse senso de crítica, sabe, social, mas mais para irreverência, né? Então, a gente brincava muito, né? De todo tipo de pauta. Eu já fiz pauta a melhor coxinha de São José, né? E outras coisas que a gente, né, colocava assim, pra gente era muito divertido. A equipe era muito jovem, né? Então ninguém tinha nada a perder, ali era todo mundo jovem, fazia qualquer tipo de pauta e dava risada e rachava uma pizza no final do dia na redação, sabe? E ficava até meia-noite fechando o jornal. Então era um ambiente assim de aprender, foi a primeira vez que eu aprendi como enxergar o Vale do Paraíba. Ali eu estava entendendo a cidade de São José dos Campos, as regiões, a cidade, como funcionava, as pessoas, os políticos, né, as lideranças. Foi ali que eu consegui enxergar, no jornal Bom Dia São José. Essa experiência mais dos bastidores ali, você aprendeu ali no jornal. Exatamente. Ali eu fui batizada no jornalismo do Vale do Paraíba, porque até então minha vida era Mogi, né? O Alto Tietê, e o Alto Tietê é outra realidade. Até não falei, no Alto Tietê teve uma época que eu trabalhei na Rádio Metropolitana, e na TV Diário junto. Então, eu trabalhava na Rádio Metropolitana de manhã, trabalhava na TV Diário à tarde e estudava à noite. Então, era bem louco. E nessa época eu morava numa república, aí me expulsaram da república, sabe? Uma coisa louca. Então, era uma vida louca mesmo. Mas essas coisas que a gente aprende, né? A gente vira a gente. Vai criando casco, né? Exatamente. Né? Então, assim, eu até falei no começo do programa, meus pais deixavam a gente ir, né? Tem um fato curioso que eu lembro, minha mãe sempre foi muito religiosa e ela virou para mim e eu virei para ela e falei que eu ia embora para Mogi. Eu falei assim, mãe, não dá mais, não aguento mais ficar indo e voltando, eu tenho que ir morar lá e seja o que Deus quiser. E nenhum filho tinha saído de casa até aquele momento, né? E minha mãe ficou com o coração apertado porque, poxa, né? Como assim? Vai embora? Vai morar sozinha? Vai morar com quem? E aí, naquele mesmo dia, ela ouvindo o Padre Marcelo falou assim no programa dele, mãe, deixa ela ir embora, ela tem uma missão, você tem que deixar ela embora. Deixa ela embora de casa, ela tem uma missão. E minha mãe nunca esqueceu isso, guardou isso. E mais tarde, depois ela me falou, quando eu fui trabalhar na rádio e tal. E a gente tem muita certeza, assim, sabe, que naquele momento, assim, era uma resposta direta. Porque muita coisa aconteceu, sabe, Rodrigo, naquele ambiente, porque era um ambiente muito difícil também a redação. Até falei que isso tudo favoreceu essa aproximação com Deus, sabe? Que era muito difícil, muito complicado, sabe? E também essa relação de mãe e filha, pai e filha, vai muito na base da confiança, né? Isso. Se ela não confiasse em você, ela não teria aberto essas portas aí, né? Exatamente. Mas foi através
desse momento, assim, que as coisas foram acontecendo também, né? Depois, mais tarde, voltei para São José, como estava falando, e aí foi aqui que depois, mais tarde, vim para a Rádio Mensagem também. E que histórias você pode contar pra gente que mais marcaram você na TV Diário e depois nesse jornal Bom Dia? Olha, tem muitas histórias, né? Na TV Diário tive muitas histórias. Eu lembro de uma vez que... o que eu lembro da TV Diário teve muita coisa, mas que eu lembro uma vez que a gente conseguiu registrar uma criança que tinha um nome diferente, alguma coisa assim. A gente conseguiu fazendo muita matéria, assim, dobrar o juiz, assim, sabe? Umas coisas assim. Teve muita história, sabe? No Bom Dia teve uma história particular que... Eu vou ser muito sincera, sabe, Rodrigo? Assim, como eu disse, pra mim a profissão é uma relação de amor e ódio, sabe? Que é um desgaste muito grande, me desgasta emocionalmente. E várias vezes eu pensei em desistir, parar, sabe? Várias vezes. Uma dessas vezes foi no jornal Bom Dia São José, que eu não queria mais saber de jornalismo. Não queria mais saber, porque não dava mais, era muito desgaste. E eu cheguei para minha editora e falei para ela que acabou, que eu ia embora e não queria mais trabalhar lá. E eu lembro que ela chorou, porque a gente era muito apegada, assim, sabe? Com a situação mesmo, né? Eu chorei, ela chorou, já vi mulher, né? A gente chorou e ficou aquela coisa. Quando eu voltei para a redação, eu recebi uma ligação, aquela coisa de um monte de gente ligando. Alô? Então, aqui, meu nome é fulana, não lembro o nome dela agora, eu tô ligando aqui do Rio de Janeiro, sabe o que é? Eu tô procurando meu irmão. Não, mentira, era um cara de São José que tava procurando a irmã do Rio de Janeiro. Aí, sabe aquela coisa, nossa, né, difícil achar uma pessoa, né, nem tinha tanta rede social naquela época. Qual que é o nome dela? Eu falei assim, o nome dela é tal, fulano. Aí, tá, deixa eu anotar aqui. Peraí, deixa eu... Dá seu telefone, tá bom. E por nada, ali comecei a fazer uma busca na internet, digitei o nome dela, era um nome que nem era tão diferente, era um nome bem comum até, e achei num cadastro de listas um nome de uma pessoa no Rio de Janeiro com aquele nome. E liguei e falei assim, olha, por um acaso você conhece fulano de tal, não sei o quê? É meu irmão, tô procurando ele faz 30 anos. Rodrigo, resumo da história. A menina veio com a mãe do Rio de Janeiro. Nós mostramos tudo no jornal, o reencontro da mãe e da filha, que estavam separadas dos dois filhos e do pai, porque o casal se separou e se separaram no mundo. Depois de 30 anos, eles se reencontrando. E isso sempre acontece comigo numa situação que eu quero desistir, sabe? Nesse momento foi muito forte, porque assim, eu tinha acabado de pedir demissão, sabe? Eu tinha acabado de falar que eu não queria mais. E eu voltei e atendi uma ligação qualquer e achei no meio de 1 milhão de pessoas uma pessoa que estava procurando a outra fazia 30 anos. Então eu vejo nesse tipo de situação assim muito, parece que Deus me puxa, sabe? Não, pera, fica mais um pouquinho. Calma, É a missão sabe? lá que o padre Marcelo disse, ela tem uma missão. Exatamente. Eu vejo muito isso, sabe? Não é uma questão de espiritualizar tudo, também que eu não sou esse tipo de pessoa, mas de você enxergar Deus na sua história, sabe? Concretamente, sem essa coisa da gente, às vezes, romantizar muito a religião, né? Eu acho que Deus, ele é muito, assim, presente na nossa história, palpavelmente. Nessas situações eu vejo muito isso. E ao mesmo tempo que você pensa em desistir, né? Acontece esse tipo de situação que parece que resgata você e põe você de novo ali, né? Exatamente, fica aí porque você tem que continuar. Isso, na profissão ou na vida, pra gente não deixar a peteca cair, né? Eu lembro de uma vez também que a gente teve uma repercussão bacana aqui na Rádio Mensagem de um acidente grave que teve na Carvalho Pinto e também num momento de grande questionamento, eu meio querendo sair também e lembro que eu fui para esse acidente, a gente cobriu o acidente, graças a Deus teve uma vítima só, você lembra, né? Foi um acidente bem grave e aí quando eu estava quase indo embora eu vi um senhor com um menino no colo de 5 anos, um menino meio de pijama, de meia e o senhor segurando ele. E aí eu cheguei pra ele e perguntei, eu falei assim, esse menino é seu filho? Ele falou assim, não, ele meio embargado na voz, é um garoto que estava no carro ao lado e desde a hora que aconteceu o acidente ele tá aqui grudado em mim e não me larga. Eu lembro disso. Você lembra dessa foto? Né? Então, essa foto fui eu tirei assim, ó, sabe aquela coisa que você tira assim? Foi na hora que o bombeiro botou a mão na cabeça do menino e o cara com o menino aqui assim. Essa foto deu, a última vez que eu vi, 3 milhões de visualizações, numa página que tem 16 mil curtidas, que é a página da rádio. Então, nessas coisas eu vejo, sabe, Rodrigo? E assim, o que era para ser uma notícia de uma tragédia virou uma comoção muito grande, né? De uma pessoa que faz o bem para outra, porque aquele menino era um desconhecido para aquele homem e aquele homem estava indo para o Santuário Nacional de Aparecida.
Então ele, segurando o menino ali, ele sentiu que o menino estava protegendo ele e ele, o menino, sabe? Então foi um momento muito forte. Para mim, significou muito. Mas, mais uma vez, um momento de questionamento, sabe? Então, a minha vida é sempre assim. Sempre na base do questionamento. Sempre no questionamento. Acho que até na hora que eu for morrer, eu falo assim, eu tenho uma pergunta. Tá certo, a gente vai continuar esse nosso bate-papo no próximo bloco. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.